falar um pouquinho sobre feminicídio e conhecimento espiritual. Vamos então definir o que é feminicídio. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher, mas assim, pelo simples fato de ela ser mulher. É oriundo da misoginia. A misoginia é um desprezo, é um ódio, é uma aversão ou um preconceito com a mulher. Discriminação de gênero. Misoginia, discriminação de gênero são menosprezos pela condição feminina e em boa parte acontece num contexto de violência doméstica. O feminicídio, ele é fruto de uma sociedade egoísta que olha para a mulher de cima para baixo, não dando a ela o direito de ser ela. Por incrível que pareça, é comum que o feminicídio ocorra no contexto familiar. Então, famílias, guerras, brigas, discussões, assédios. Em geral, o feminicídio, ele nunca surge do nada. O assassino, ele vai dando mostras, ameaças. Em geral, o assédio espiritual está presente e demarca uma sintonia. O assédio espiritual não é a causa. O assédio espiritual acontece por sintonia. E esse é o pior, porque ele é imperceptível. Ele está entranhado na personalidade do agressor. O Brasil é o 5º país no mundo no ranking mundial de violência contra a mulher. E o Brasil foi o último país da América Latina a criar leis sobre o tema. Isso mostra o quão patológico nossa sociedade está. A gente tenta edulcorar o nosso país com frases de efeito, mas o Brasil é um país extremamente egoísta, extremamente agressivo e extremamente violento. O fato de estar entre os 5 países que mais praticam o ato já deveria acender o alerta de todo espiritualista sobre o tema. Então esse tema, essa relação que nós pretendemos fazer, ela já mostra a realidade, a gravidade da questão. Nos anos 80, eram feitas campanhas contra o aborto, contra o uso das drogas e contra a eutanásia. Pois bem, hoje, se você for numa delegacia perto da sua casa e ficar lá, você vai ver que vai ter caso de agressão contra a mulher. A agressão contra a mulher é diária. Não há uma delegacia que não tenha diariamente. Então é uma patologia social horrorosa. E a gente precisa entender que por trás disso tudo há um egoísmo, e o egoísmo é o caos da sociedade. O egoísmo é o mal da sociedade. Então, todos nós devemos refletir sobre o porquê de os homens crescerem em cima das mulheres. Que egão é esse doentio, patológico, psicopático, que faz com que a gente veja na mulher um objeto para que seja agredido, tomado e assassinado. Lembremos que lá no Evangelho há um caso claro, explícito, da cultura judaica,
de, do feminicídio, da mulher que vai ser apedrejada. E a postura de Jesus foi: quem for sem pecado, que seja o primeiro a jogar a pedra. O feminicídio, portanto, ele constrói-se na cultura judaico-cristã, apesar da figura de Jesus mostrar que é errado você matar alguém, é errado criar leis que se matem a mulher, é errado. Mas as pessoas, em geral, atrelam à mulher culpas. As religiões criam. Na Grécia Antiga, você tem a figura de Medeia. No judaísmo, que vai influenciar a sociedade, as mentes, as mentalidades, você tem o pecado de Eva. Esses mitos religiosos, eles não surgem por acaso. Eles surgem para respaldar o poderio do masculino sobre o feminino. O próprio caso de Maria de Magdala é bem sintomático. Maria de Magdala não é a prostituta, mas a tradição cristã, a partir do século V ou VI, coloca a Maria de Magdala como prostituta. Mas Maria de Magdala, ela é colocada como prostituta para diminuir o fato de que ela foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu após ele ter sido crucificado. Então já há muitos estudos de como o machismo desconstrói a figura e desvaloriza a figura e a importância de Maria de Magdala, colocando a ela não o que ela era, uma obsediada, mas como prostituta. Então a gente percebe que a figura da mulher, ela é diminuída quando ela tenta sair a uma condição de igualdade. Se ela se mantém no lugar dela de escrava, né, esposa submissa, boneco sexual, etc. Ok, agora se ela tenta ter autonomia, aí todo o processo do nosso egoísmo, da nossa egolatria, do nosso orgulho exacerbado, ele cresce em cima da mulher. Aqui no Brasil, um caso famoso foi o de Dock Street. Dock Street teve uma pena de 2 anos de reclusão. E um grande advogado conseguiu fazer isso alegando legítima defesa da honra. Isso foi em 1976, quando Dock Street mata Ângela Diniz com 3 tiros contra o seu rosto e mais um tiro na nuca. Ele pega só 2 anos e é solto. E no seu primeiro julgamento, Dock Street foi aplaudido na entrada do Fórum de Cabo Frio. Então tudo isso a gente precisa entender que essas pessoas, essa maldade, ela está adormecida, mas não resolvida, né? A gente precisa trabalhar, que 76 é muito pouco tempo. Muitas dessas pessoas ainda estão encarnadas. No primeiro impulso em que pode-se opinar ou agir a partir de uma visão machista que respalda e estimula o feminicídio, essas pessoas, elas afloram. O problema é que a gente precisa deixar bem claro: todo esse aparato é umbralino, é trevoso. Nós estamos numa cruzada fraterna de esclarecimento espiritual, em que as pessoas tirem o inferno de dentro de si, o umbral de dentro de si. A maioria das pessoas, nós, somos renascidos dessas esferas mais densas,
E o desafio do conhecimento espírita é espiritualizar. A partir daí, a gente não pode justificar assassinato, agressão, violência. Doca Street falou que matou por amor. Isso é uma falácia. O amor doa, o amor não mata. E aí foi feita uma grande campanha na época do Doca Street, do quem ama não mata. Essa campanha, vejam bem, ela teve um cunho espiritual, porque ela teve um cunho moral, de acordar as consciências a valores. Seres humanos merecem viver. Nós não temos que ser donos da vida alheia. Nós temos que viver e deixar viver. Sendo que na época do Doca Street, a Ângela Diniz foi diminuída, ridicularizada, achincalhada. Com que finalidade? De dar a visão de que o assassino era uma pessoa que foi enganada por Eva, foi ultrajado por Medeia. Entende? Então a sociedade doentia, ela normaliza e acha justificativas para a ação odienta. A ação odienta, ela sempre será odienta. Então o feminicídio, ele é um ato que traz a mostra das origens dos espíritos que o fazem. O feminicídio, ele atesta que essas pessoas são espíritos resgatados das zonas umbralinas, postos para renascer. Obviamente que nós vivemos um processo patológico e doentio em que, ao que tudo indica, algumas previsões, tanto do Chico Xavier quanto do Valdo Vieira e outras pessoas que relataram esse movimento de, ao aproveitar o processo de renascimento agilizado no momento que nós vivemos, afinal somos 8 bilhões de pessoas no planeta, bilhões de pessoas seriam postas para renascer e elas não viriam de outros mundos, outras estrelas, mas seriam retiradas das zonas pesadas do mundo espiritual para terem a chance de reencarnarem com mais facilidade, já que a própria população ela está em crescimento devido aos avanços da saúde e tudo mais. E isso fez com que se agilizasse antigas patologias humanas que sempre existiram, mas que hoje, com a explosão populacional, você vê com muito mais frequência. O feminicídio é um crime específico, ele tem uma tipificação específica, que ele é um crime do machismo. O machismo doentio e patológico, o machismo sempre é algo doentio, ele parte do suposto de que o homem é dono da mulher. Então o feminicídio é um típico crime da alma que não se reciclou, porque o fato do indivíduo reencarnar, e justamente a explosão populacional ela ocorre devido a isso, quando você tem menos condições de reencarne, a prioridade para reencarnar é aqueles que têm chance real de mudança, porque você vai dar chance para aqueles que podem fazer reciclagem, que querem, que mostram alguma
disposição para o mesmo. Os outros vão demorar um pouco mais, porque já se sabe que eles vão aproveitar muito pouco. E o pior, os planejadores evolutivos sabem que você não pode, em certos períodos, colocar milhões de pessoas doentias, porque eles podem levar ao caos. E isso seria ruim para eles mesmos, em termos kármicos. Então é feito todo um planejamento matemático perfeito. Perfeito não, mas preciso, para que haja esse controle. Com a explosão populacional, você dá mais chance a essas pessoas. O problema é que essas pessoas trazem consigo todo o seu passado. E uma das coisas mais doentias que nós temos é o machismo estrutural, que estruturou a sociedade que nós vivemos. O domínio do macho sobre a fêmea. Então as leis foram avançando, as mulheres foram conquistando espaço, direito a estudar, direito a ser ser humano, direito a ter autonomia. Mas quem disse que as pessoas reencarnadas como homens conseguiram, dentro de si, dar esses direitos a elas? Então a luta do feminicídio é uma luta de educação espiritual. Nós precisamos informar as pessoas de que nós somos um espírito imortal e de que o ser humano, seja homem ou mulher, ele tem o direito de ser quem ele é, de amar ou não amar, de escolher quem ele quer, e que ninguém pode criar, através da violência, coerção nesse sentido. Ao mesmo tempo, todos nós somos donos do nosso corpo. A mulher, cabe a ela definir quem ela deve ter relações ou não. Ela não pode ser forçada, nenhum ser humano pode ser forçado a isso. Só violência, estupro. Então há um processo necessário de reeducação. E o conhecimento espírita pode ajudar as pessoas a entenderem isso com muita clareza, com a luz da reencarnação. O conhecimento da reencarnação, quando um fato real, íntimo, ele pode ser terapêutico, no sentido de nos libertar de uma visão doentia sobre o corpo alheio. Os conhecimentos que nos emancipam, eles chegam ao nosso planeta no sentido educativo. Eles informam, esclarecem e educam. A doutrina espírita trouxe para nós o entendimento da reencarnação no sentido evolutivo, no sentido de que o indivíduo evolui. O conhecimento que a doutrina espírita traz, ele é uma novidade. Surge no mesmo momento em que o ser humano começa a descobrir o sentido da evolução. Então, obviamente, que muitas vezes nós, espíritas, e vários espiritualistas que vieram depois e que usaram esse paradigma espírita, como a teosofia e outros, obviamente que nós muitas vezes confundimos o social, o cultural humano, sobretudo porque essas ideias surgiram da Europa. Então as ideias positivistas de evolução em escadinha estavam em moda, e isso influenciou a nossa percepção. Mas na medida em que nós desenvolvemos as vivências espirituais e na medida em que nós desenvolvemos o entendimento do mundo, o nosso entendimento sobre o sistema evolutivo da reencarnação se amplia.
Então, obviamente, que a reencarnação, ela nos ajudará a entender o porquê devemos combater o machismo dentro de nós, essa doença que muitas vezes nos leva os homens, sobretudo os homens, a acharem que têm direito sobre a vida alheia, a vida da mulher com que eles se relacionaram ou desejaram se relacionar. Nós temos na escola, já há muito tempo, através da minha observação ao longo de muitos anos dando aula, turmas em que as mulheres, professoras mulheres, são desrespeitadas. Desrespeitadas não no sentido sexual, no sentido de desrespeito mesmo. Alunos abusados, alunos que confrontam. Bom, obviamente que professores homens também têm isso, mas num nível muito menor. Muito menor. E isso eu já reparei. E eu achava interessante como que jovens homens, pré-adultos, mas já homens, com toda a postura de machinho, já demonstravam um comportamento que é típico nosso, sobretudo do homem, de nós, homens héteros, que é uma coisa do animal. Tem um professor, por exemplo, que é bombado, que é tudo forte, sei o quê. Esse então ninguém mexe. Esse todo mundo é amigo. Esse todo mundo chega, põe a mão nos bíceps dele e todo mundo respeita. Professor de matemática. Já as professoras, muitos alunos e alunas também não respeitam, não têm paciência, não têm educação. Percebam, num simples processo escolar, você já percebe como a cultura, há um machismo estrutural que permeia o olhar, que faz com que as pessoas achem que as mulheres devem passar, ouvir ou não serem respeitadas pelo simples fato de serem mulheres. Então a gente percebe que há ali o quê? Um machismo estrutural, que é o estopim do feminicídio. O que acontece? O ser humano ficou há séculos tendo um olhar de posse sobre o corpo feminino. Um olhar de posse sobre o corpo feminino. Se esse ser humano que tem olhar de posse gosta da mulher, se sente atraído por aquele corpo, por aquela pessoa, e se por acaso ela entende que o relacionamento para ela não está satisfatório e quer terminar, muitos homens acham que isso é uma afronta à sua masculinidade, que ela está dizendo que ele não é macho o suficiente para ela. Eu peço até perdão pelos termos, mas o teor do assunto, ele tem que ser claro. O problema é que o outro ser humano é um espírito imortal, reencarnado, tem livre-arbítrio. Ele tem todo o direito, ela tem todo o direito de dizer quero e não quero. Isso não tem nada a ver com masculinidade. Isso tem a ver com sintonia. Ao longo dos séculos, dos milênios,
As próprias tradições dinásticas criaram a seguinte situação: eles obrigavam reis, nobres, duques, condes a casarem com outros nobres em casamentos arranjados. É possível criar afeto num relacionamento a dois quando o relacionamento é forçado? É possível. É até possível que um dos dois acabem se gostando. É até possível. Mas também é muito possível que isso leve, sobretudo ao homem, a uma insatisfação emocional que ele vai tentar extravasar no ato sexual com outras mulheres. Então, sobretudo na realeza, era comum que o rei tivesse a rainha e tivesse concubinas. Isso era muito comum. Os dois reis que nós tivemos, os dois imperadores, tiveram concubinas. Os dois imperadores brasileiros. Dom Pedro I, que é mais conhecido, e Dom Pedro II também. E se você for passar a régua, quase todos tiveram. Os que não tiveram concubinas tinham concubinos. E essa regra, por exemplo, ela criava uma hipocrisia no relacionamento, porque a igreja impedia a separação, colocando como um dogma religioso. O homem, então, eu estou falando homem, mas é um ser humano, né? Mas a estrutura da sociedade é patriarcal, é machista. O homem, então, se ele se apaixonasse, se interessasse, ele transformava essa mulher, sobretudo se ele tem poder, grana, status, em amante. E aí, para que ter separação? Ele conseguia ter o melhor dos mundos, uma mulher para status social e uma mulher ou mulheres para seu prazer. Então, mesmo nossos presidentes, boa parte de nossos presidentes, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e outros, se você for investigar, tinham suas mulheres fora de casa, mesmo já. Por quê? O que vai criar? Para o político isso ainda continua muito, porque o político ainda vive de aparência. Mas hoje em dia você já consegue ter uma oxigenação disso. Há políticos que separam e, ao que parece, isso pega mais para uns do que outros. Tem políticos que separam 2, 3 vezes, casam com mulheres muito mais novas. É comum hoje em dia que muitos políticos casem com mulheres 30, 40 anos mais novas. É outro problema. É quando a mulher vira trunfo, troféu. Mas isso são outros aspectos do machismo. O que nós queremos falar é sobre o feminicídio. Toda essa história que vai culminar num grande avanço com a lei do direito, do divórcio, que é sobretudo para beneficiar a ambos, homem e mulher, mas que, naquele momento, dá à mulher uma certa independência. Ora, o avanço da lei é o avanço espiritual. A lei do divórcio, o mundo espiritual superior, vem trabalhando para que aconteça há muito tempo, para que as relações sejam transparentes, haja autenticidade. É fundamental no relacionamento entre homem e mulher a autenticidade, afeto, desejo, interesse.
E é irreal achar que isso possa ser para sempre. Quem tem que definir isso são os dois parceiros e não uma religião. São os dois parceiros, ou um, que deve definir o que ele quer para a vida dele. Como o relacionamento a dois é muito profundo, é muito íntimo, isso tem que, e para que a alma evolua, isso tem que ser muito transparente. Quando um não quer, dois não briga. E aí é que está o problema, quando ela não quer. Nós ainda vivemos uma sociedade em que a rejeição feminina, ela é encarada como uma derrota. Quando na verdade é perfeitamente normal que as pessoas, ao se relacionarem, ao terem um maior grau de proximidade, que o casamento, o namoro, a intimidade sexual dá, as pessoas definam se de fato esta pessoa é o que ela quer para a vida dela. Isso, gente, é evolutivo. É você usar o seu discernimento. A coerção sobre isso mancha o livre-arbítrio da pessoa. As pessoas têm que ser autônomas, morais. A relação a dois tem que ser uma comunhão divina, algo que se queira, algo que se busque, algo que se construa adultamente. Não pode ser uma imposição social, financeira e emocional ou sexual. Não pode ser um ato egoístico. Mas acontece. Mas você está dizendo que não pode ser? Eu peço até desculpa por essa expressão. Não pode ser. Gente, há todo tipo de relação. E vai ter. Né? Esse vídeo, áudio-vídeo, eu faço áudio e coloco no vídeo, né? Esse áudio-vídeo não vai ser visto nem por 30, não vai ter nem 30 visualizações. E visualização do YouTube não garante que a pessoa está vendo do início ao fim. Então, a gente aqui também, graças a isso, tem plena liberdade para deixar claros pingos nos is. O feminicídio é sim um ato machista, doentio e totalmente egoísta. O conhecimento espiritual, a doutrina espírita, mostra para nós que nós continuamos existindo após a morte e colhemos os resultados de nossas ações, pensamentos, sentimentos, preferências, escolhas. Daí que o ser humano tem que estar livre para escolher e pensar sobre suas escolhas, analisar. Isso é evoluir. O feminicídio é um ato que atenta contra o outro, a liberdade do outro, o corpo do outro, o direito do outro, no caso a mulher, ser quem ela é. Ninguém tem o direito de tirar, estuprar, violentar, xingar, agredir ninguém. As pessoas não podem exercer coerção sobre o afeto do outro. Nenhum homem, nenhuma mulher pode obrigar o outro a ficar com ela ou com ele só porque o outro quer. Então a lógica do feminicídio, do machismo, é a posse. O outro é egoísta ao extremo. Os espíritos nos dizem que o egoísmo é a chaga da humanidade. Quem ama, liberta. Quem ama quer ver o outro feliz, mesmo que não seja com ele. Isso não é ser corno. Isso é deixar que o outro seja livre. Porque se você ama, o afeto não se esgota tendo o outro do lado na cama. É um erro nós acharmos que só é possível se relacionar com outras pessoas do sexo oposto através da cama. Ora,
Ok, é um desejo legítimo querer ter aquela pessoa, tentar conquistar aquela pessoa, se você está sozinho, obviamente, se você é solteiro. Se você acha que aquela pessoa é importante para você, primeira coisa que você tem que providenciar é: você está solteiro? Então resolva primeiro o seu problema de relacionamento, se você não estiver solteiro. Veja se não é uma fuga, se não é uma tentativa porque relacionamento a dois traz problemas, traz as pessoas reais. E a idealização do outro, com quem você não convive, é sempre uma idealização platônica, em que a gente idealiza através de indícios que normalmente estão relacionados à aparência, à juventude, ao corpo, sobretudo a questão da mulher, a aparência da mulher, o corpo da mulher, a idade da mulher. Para o homem isso tem um peso, sempre teve, né? Se a gente olhar aí a história do século XX e XXI, a gente vai ver que quanto mais rico, poderoso, famoso o homem, sempre foi muito comum que esse tivesse mulheres, seja no início do século XX, amantes, e agora, a partir do final do século XX e século XXI, muito comum, mulheres de 30 anos mais novas. E isso como um troféu, como um sintoma de poder. Hoje em dia você já tem mulheres também fazendo isso. Mas vejam bem, não é censura. As pessoas têm o direito de fazer o que elas acharem por bem com seus afetos. Apenas estamos dizendo que a estrutura da nossa sociedade, ela traz isso. Ela traz essa percepção do poder do outro, sobre o outro. Enfim. Ninguém morre. Quando você mata o corpo, uma pessoa, uma mulher, homem ou mulher, mas no caso do feminicídio, uma mulher, você tem que ter noção de que ela não vai morrer. Ela vai continuar existindo. E você tem que ter noção que a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação espiritual, o karma, é um vínculo que a gente não se livra. Respeitamos aí algumas tradições orientais que pregam que o guru, o mestre, um ser de evolução espiritual profunda, tira o karma do outro. A gente entende que as tradições religiosas façam interpretações as mais variadas sobre isso, e a gente as respeita. Nós não somos donos da verdade, mas somos sim donos do nosso livre-arbítrio, e o que nós estamos falando aqui é à luz do que o conhecimento espírita nos forneceu. Podemos estar equivocados, mas vejam bem, para nós também não é só uma questão de crença, mas de logicidade. O conhecimento espírita, ele tem uma lógica magnífica. E ao saber que isso é trazido pelo mundo espiritual, vejam bem, um guru e um mestre não pode tirar o karma de ninguém. Não pode tirar o karma de ninguém, porque o karma justamente é um instrumento de evolução. Se você entende o karma, a lei de causa e efeito, como sendo uma punição, você tem uma visão limitada do que é a lei de causa e efeito. Eu quero falar aqui a palavra karma, justamente, que até porque ela está dicionarizada, eu sei que muitos espíritas não gostam que usem. Se fosse uma palavra católica, o povo não queria problema. Mas como é uma palavra de origem oriental, muita gente não gosta. Mas é uma palavra que está dicionarizada. E é importante que a gente entenda, entenda porque ela existe.
ela está dicionarizada, e quem trouxe a reencarnação para o Brasil fomos nós, os espíritas. Então não está escrito em Kardec, mas Kardec conhecia o conceito e os espíritos vão falar sobre isso. O problema dos conceitos é um problema que a gente, quando faz faculdade, sobretudo na área de humanas, tem que deixar claro. O problema não é o conceito, nunca é o conceito. Quando você acha que o problema é o conceito, você está sendo só religioso. O problema do conceito é que você, o autor, quando fala do conceito, precisa explicar o conceito. Então você está falando o conceito, você está falando sobre contatos culturais à luz do conhecimento fornecido por fulano de tal. Então quando você está falando alguma coisa, você está falando sobre o conceito, aquele conceito, seguindo Max Weber, ou seguindo Karl Marx, ou seguindo Levi Strauss. Você tem que definir o que você quer dizer com aquela palavra. Então, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, karma, é a mesma coisa. E a doutrina espírita entende a reencarnação não como uma roda de samsara, um ciclo infinito de reencarnações exaustivas, em que as pessoas ficam renascendo até que encontram a iluminação. Não, ela tem um sentido evolutivo. E aí é que muda tudo, porque quando você entende que a vida é uma grande prova de crescimento, a lei de causa e efeito não é uma punição por si só. Por isso ela não pode ser suprimida por um guru, porque na verdade a lei de causa e efeito apenas é quem você é. Você sofre as consequências de suas escolhas. Então ela não pode ser suprimida. As consequências de suas escolhas vão dar a você uma perspectiva para crescimento, se essas escolhas não forem ideais. Então, as próprias escolhas vão trazer para você as condições de possibilidade de reajuste. Então, tudo visa o teu aprendizado. O teu erro de hoje vai te tornar um mestre sobre aquele assunto amanhã. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém morre. E muitas das pessoas que as pessoas matam poderão se tornar perseguidoras daqueles que as mataram. Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Essas pessoas não morrem. Segunda coisa, tudo aquilo que você fizer a alguém pode vir contra você. Pode vir, não. Aquilo que eu fizer a alguém vai retornar. Então, de forma coercitiva, quanto menos eu entender o ato, quanto menos arrependimento houver por parte de quem fez um ato hostil, mais radical na próxima vida, ou até nesta, mas geralmente na próxima vida, a reação virá. Porque o problema é que você, quando age sobre o outro, você está agindo sobre você. Então o ato do feminicídio reside num processo emocional rasteiro que a gente ainda traz de posse, de egoísmo, de egolatria. A lei de causa e efeito vai agir de tal forma que isso possa ser percebido pelo doente, o que ainda age assim, o que ainda estimula isso.
O que não age, mas que sente, que tem vontade, mas não faz porque é covarde. É medroso, mas não porque não tem o mesmo desejo. A vontade de tirar a vida do outro é a suprema negação da evolução. O ato de feminicídio, ele é ilusório. Nós somos imortais, nós vamos viver para sempre. Você não vai apagar aquela pessoa quando você a mata. Você apenas cria problemas, uma série de problemas kármicos para você. Até que você entenda que matar alguém ou se matar pelo amor de alguém ou pela falta de amor de alguém nunca será a solução. Então o conhecimento espiritual nos mostra que nada justifica o assassinato de outrem. É uma regrinha básica. Nada, está lá no Livro dos Espíritos, básico do básico, nada justifica o assassinato de outrem. A chantagem emocional, no caso dos homens, é matar, agredir, tentar tirar a vida. Hoje, nas delegacias, se vocês fizerem um plantão nas delegacias, vocês verão que terá pelo menos um caso ou de tentativa ou de assassinato de mulheres. E isso é muito grave porque mostra uma patologia social. O machismo estrutural é o que leva ao feminicídio. E uma das coisas mais tristes é você ver que a luta pelos direitos das mulheres foi muito mal visto, sobretudo devido às religiões. O feminismo é fundamental para ajudar a diminuir o egoísmo, a egolatria masculina, a egolatria machista das sociedades que nós vivemos. Quanto mais as mulheres tiverem os direitos iguais, mais todos nós vencemos, crescemos. O controle do nosso apetite sexual, do nosso libido, do nosso desejo, é fundamental para que a gente tenha em nossas mãos o nosso livre-arbítrio. O equilíbrio emocional, ele deve ser buscado não através do corpo alheio, mas através do sentimento de amor. Nós somos espíritos imortais e só através do sentimento nós conseguiremos transcender. Enquanto a gente achar que corpos trazem prazer e solução, nós estaremos presos a um egoísmo profundo que que diminui a nossa capacidade de entendimento da realidade de quem é o outro. Daí que o tema feminicídio é grave, é importante e deve nos calar fundo, deve ser motivos de profundas reflexões de todos nós. O ser humano renasce como homem e renasce como mulher. O espírito não tem sexo. Nós renascemos como homem ou como mulher. Uma das experiências mais interessantes que você pode ter é quando você tem lembranças de uma vida passada em outro corpo, que não seja o corpo do seu gênero atual, mostrando para você como de fato isso é uma realidade. Daí que nós, para sermos felizes, vamos ter que entender que as pessoas merecem nossa transparência, as pessoas merecem que nós possamos dar a elas o devido respeito. E sempre que nós não fizermos isso, sempre que nós, por qualquer motivo relacionado a gênero, sexo, posse, poder, nós estaremos incorrendo em dívida ativa,
toda ação negativa, seja com atos, palavras, atitudes e escolhas, contra o outro, sobretudo por questões de gênero, sobretudo contra as mulheres, reverberarão sobre nós no futuro, para que nós, ao sofrermos o que fizemos, comecemos a refletir sobre como essas ideologias são fechadoras de caminhos, como essas ideologias restringem a nossa consciência, como pensar assim drena nossas energias, como estar preso a essa idolatria do machismo que leva ao feminicídio nos coloca em trevas. Por isso, nós temos que falar sobre isso. Nós temos que explicar sobre isso, para que todos nós, homens e mulheres, nos libertemos da força coercitiva desses processos doentios do machismo. Vamos ficar por aqui, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.